Na época em que o Aécio se prepara para disputar a eleição, em 2014 para presidente, ele já estava circulando, já estava com a pré-campanha dele na rua. Você tem, alguns meses antes, você tem o Nilton Monteiro preso. Nilton Monteiro é quem conseguiu essa lista e entregou o original à Polícia Federal. Foi muito perseguido. Ele tinha outras denúncias contra ele e a Polícia Civil em Minas, essa polícia ligada ao senador Aécio Neves, policiais civis, não a polícia, policiais civis ligados ao senador Aécio Neves, acabaram por armar contra ele e ele foi preso por outras questões, jamais pelo caso de Furnas, que aliás ele ganhou na justiça quando o acionaram. Mas ele foi preso, evidente, em retaliação à entrega que teve da lista de Furnas. Nada foi provado contra ele, foi solto e a situação dele em relação à lista de Furnas, ele não tem nenhum processo contra ela julgado e condenado. Depois, você tem o dono de um site, o dono do jornal, preso, sob a acusação de que ele agia em conluio com o Nilton. O Nilton não tinha nenhuma condenação, só que eles não tinham relação nenhuma, não fosse fonte, a relação de fonte. A prisão do Marco Aurélio foi uma coisa assim, absurda, porque não havia denúncia contra ele, nunca se comprovou nada contra ele. Ele foi, o que se falava informalmente é que ele faria parte de uma quadrilha que estava forjando documentos. Essa história de forjar documentos é mentira, pelo seguinte: o Novo Jornal tinha até uma estética conservadora, você olhava um site como outro qualquer, mas se você olhasse as matérias, era uma matéria, em geral, reportagens bem feitas, aprofundadas, com muita fonte, mas no final vinha novidade, vinham PDFs, né, pendurados na matéria, comprovando com documentação tudo que estava sendo dito. Por exemplo, a primeira vez que eu vi, né, a lista de Furnas na íntegra foi no Novo Jornal. Falaram que eu participava, nas condições de relações públicas, de uma quadrilha, que essa quadrilha era chefiada por Nilton Monteiro. Por que eles falaram isso? Porque eu defendi o Nilton Monteiro não como pessoa, defendi o Nilton Monteiro como quem tinha denunciado a lista de Furnas, o Mensalão Tucano, porque eu naquela época sabia que era tudo verdade, que eu tinha acesso a tudo. O Carone é uma covardia ainda maior. O caso do Carone, ele é jornalista, ele tinha um jornal, que era o Novo Jornal, que é um site eletrônico. E ele publicava matérias que não interessavam, ou não era do gosto do senador Aécio Neves. Com base nisso, eles enquadraram o Carone como se ele fosse chefe de uma, como se fosse membro de uma quadrilha e seria relações públicas da quadrilha. Ou seja, um jornalista publica no site dele matérias e é considerado relações públicas de uma quadrilha que eles inventaram a partir do Nilton Monteiro. Com base nisso, deixaram ele preso durante todo o período da campanha eleitoral, para que ele não dissesse outras coisas que sabia do senador Aécio Neves. Ele ficou preso até o PSDB perder as eleições em Minas, está solto, nada foi comprovado contra ele, mas foi extremamente perseguido. Você ficou preso realmente durante o período da eleição, durante o período de campanha. Período, fiquei 9 meses e 20 dias. O que te aconteceu lá? Não é bom comentar não, é muito triste, é uma coisa desagradável. Os 3 últimos meses eu fiquei em isolamento absoluto. A minha relação lá, embora não possa reclamar dos detentos, meus colegas, né? Hoje eu tenho, além de identidade, eu tenho um Infopeng, que é a identidade do preso, né? E eles me trataram muito bem, me protegeram muito, sabiam que a coisa era política. Os próprios agentes sabiam que a coisa era política, tentavam me proteger, mas a direção não deixava. Eu dependo de remédios, porque eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes, e eles suspenderam tudo. Aí eu tive um infarto, tive um AVC, e fiquei praticamente 9 meses deitado, o que acabou resultando na atrofia da minha bacia, que ficou com a diferença na perna de 15 centímetros, que eu estava recuperando de uma cirurgia quando fui preso. O que exatamente vocês falavam da lista de Furnas no jornal? Olha, quando eu cheguei ao jornal, a lista de Furnas já estava de posse do Marco Aurélio.
E havia uma campanha generalizada dos tucanos no sentido de dizer que a lista era falsa, quando nós tínhamos uma cópia do laudo da Polícia Federal dizendo que era verdadeira. E não é cabível crer que a Polícia Federal do Brasil ia falsificar, ou melhor, ia atestar como válido um documento falso. E foi essa lista que o Carone, o Novo Jornal e o Geraldo Elísio publicaram em primeira mão. E é isso que realmente, é por isso que precisava desqualificá-los. Porque se provasse, né, que aquela matéria era verdadeira, como acabou sendo provado, quem ficaria mal? Os integrantes da lista de Furnas. E se desqualificasse quem estava publicando, quer dizer, desqualificaria a denúncia e seguramente os denunciados. Além disso, a Polícia Civil consegue autorização da Justiça, consegue o apoio do Ministério Público e mandado da Justiça. Tanto os mandados de prisão dessas duas pessoas, consegue mandados de busca e apreensão na casa de um jornalista que trabalhava no Novo Jornal, que é um jornalista que já ganhou o Prêmio ESSO, uma pessoa séria, foi secretário da Cultura em Minas Gerais, excelente reputação. O Geraldo Elísio, que é conhecido no rádio, foi conhecido lá como Pica-Pau. Você fez muitas reportagens na época da ditadura militar, combateu a ditadura militar, jornalista investigativo. Você esperava sofrer uma busca e apreensão, revirar, levar seu computador aqui da tua casa, e também a prisão do dono do site onde você trabalhava, em pleno regime democrático? Nunca. Agiram com mais violência, infringiram mais a ordem democrática do que os próprios militares dentro do regime de governos militares. Na verdade, o que se pretendia era destruir a reputação dos dois, quase de uma forma tipo assim, olha, preste atenção, tá? Os patrões estão cooptados, grande parte dos jornalistas também, e aquele que se atrever a botar a cabeça para fora, olha o que vai acontecer com ele. Além disso, também tem a Justiça autoriza, a Polícia Civil pede, o Ministério Público concorda, a polícia autoriza o mandado de busca no advogado do Newton e do Carone. Isso é absolutamente inusitado, isso é um atentado. Você, por exemplo, fazer atentado contra a imprensa é muito grave. Você entrar na casa de um advogado e no escritório dele fazer busca e apreensão é tão grave, ou talvez mais grave do que isso. Porque existe realmente o advogado, ele tem segredos dos seus clientes. E você, a não ser que o advogado esteja envolvido em crime diretamente, você não pode fazer isso. E isso foi feito lá. Quem mexeu com lista de Furnas aqui em Minas foi perseguido. Eu quase tive mandato cassado, os outros dois foram presos, sendo que o Carone por pouco não tinha um infarto e morria na cadeia. Felizmente conseguiu sobreviver, mas essa é a realidade, o fato sobre a lista de Furnas. Mas existe liberdade de expressão no Brasil? Existe, teoricamente existe liberdade de expressão, sim. Ou deveria existir. Mas no Brasil, o que eles não conseguem censurar através da censura econômica, eles censuram através da censura judicial, em último caso, na prisão. Essa é a verdade sobre o Brasil hoje. Isso aconteceu em Minas. Isso aconteceu em Minas não foi há muito tempo atrás. Isso aconteceu em Minas no ano passado. Isso aconteceu em Minas no ano retrasado. Faz muito pouco tempo.